Eu vou passar a palavra agora para a professora Maria Angélica, da Unesp de Bauru, que também tem um trabalho profícuo nessa área de leitura e escrita e que vai contribuir aqui com a mesa para nós refletirmos sobre isso que a Luzmara também está dizendo na sequência. Obrigada pela sua estada aqui conosco. Obrigada. Bem, a professora Luzmara falou sobre adaptações. Nosso enfoque, ultimamente, no grupo de estudos de Linguística, Literatura e Educação, lá na Unesp, é também a questão das adaptações. Nós começamos, nosso enfoque inicial foram os contos de fada, continuam sendo. Acho que o pessoal que me encontra por aí hoje, dados os trabalhos publicados, as participações, acabam sempre me identificando com contos de fada. Acontece que eu trabalho com teorias do discurso, no jornalismo, no curso de rádio e TV, o radialismo, em RP, na pedagogia, e o nosso grupo é formado assim por membros diversificados, inclusive professores de Bauru, alguns que são aposentados e que voltaram e que estudam com a gente, e outros que dão aula nas escolas de Bauru mesmo, nos cursos regulares de primeiro e segundo graus. Então, é assim, bem eclético o grupo e é muito interessante. Nós chegamos a ter, inclusive, na época, uns 2 anos atrás, até 2 anos atrás, um rapaz que era carcereiro de uma penitenciária e que era, assim, uma pessoa fanática por Tolkien. Ele conhecia tudo do Tolkien, tudo. Era muito interessante porque havia um diálogo entre ele e os alunos do jornalismo que estavam desenvolvendo pesquisas na área da semiótica com a gente, e o percurso do herói, etc., e que tiravam dúvidas com o Roberto, que era esse rapaz carcereiro, sobre como determinado aspecto que eles estavam desenvolvendo se manifestava no Silmarillion, no Hobbit, que eles estavam em dúvida. E o Roberto sabia tudo. Tudo, até a linguagem élfica, ele foi pesquisar como é que tinha sido elaborado, para vocês terem uma ideia. Então, esse nosso grupo foi crescendo, os alunos foram caminhando, se formando, entrando outros, etc. E uma das pesquisas que nós fizemos, muito interessantes, e que continuamos ainda fazendo, só que agora seguindo por um outro caminho, é a questão da contação de histórias. Então, nós desenvolvemos um projeto numa cidadezinha que fica aqui entre Ribeirão Preto e Araraquara, que chama Américo Brasiliense, numa fundação em América, que, a princípio, a própria assistente social não acreditava muito no projeto, porque ela dizia assim, olha, tanta coisa já foi tentada aqui e essas crianças são terríveis. Eles ficam aqui durante o tempo que os pais ficam no corte da cana, mas os monitores não conseguem fazer nada além de auxiliá-los a fazer a lição de casa quando conseguem, né? Então, eu dei em 2008 um treinamento para alguns voluntários e professores, trabalhando toda a questão do herói, os textos do Bettelheim, que é uma linha que eu sigo bastante. E depois, nós começamos em novembro, a gente começou em agosto o treinamento, em novembro eles começaram com os grupinhos, tinha 90 crianças, grupinhos de 10, para quem eles contavam as histórias. E aí, a gente foi percebendo assim que os alunos, aqueles mais estouvados, assim, saíam correndo, não queriam ouvir. E a nossa preocupação era trabalhar com os clássicos, né? Aquele livrinho, não sei se vocês conhecem, os clássicos que a editora Zahar lançou, dos contos de fada, que é uma edição mais condensada do livro da Tatar, aquele vermelhinho. Eles usavam aquele livro, eu marcava as leituras que iriam ser feitas durante a semana. Nós tínhamos 5 psicólogas, um grupo que eram voluntárias, e outras eram professoras. Nós tínhamos, inclusive, também uma aluna formada em veterinária, mas que gostava muito de trabalhar com crianças, é uma pessoa muito interessada, etc. Uma pessoa que conhece Harry Potter de trás para frente, de frente para trás. Mas ela entrou também e, assim, foi muito surpreendente o resultado que nós tivemos na fundação, porque alunos que
no começo atrapalhavam os grupinhos, depois começaram a se interessar. E eu me lembro que eu fazia reuniões com eles a cada 10 dias, depois passamos para 15 dias, com os voluntários, e sempre havia um aluno que era mencionado, que era aquele aluno que dava mais trabalho. Ah, porque fulano atrapalhou isso hoje, aquele fulano. Chegou um momento que eles não falavam mais nesse menino e eu acabei me esquecendo dele também. Eles traziam os relatórios das leituras, como que os alunos tinham reagido, e os alunos, após cada leitura, os que já escreviam, colocavam as suas impressões, outros desenhavam. Em novembro daquele ano, então ao longo de um ano eles trabalharam, em novembro eles fizeram uma apresentação, um coffee break para o prefeito, etc., várias autoridades da cidadezinha, e me chamaram para participar desse coffee break. E qual não foi minha surpresa, quando esse aluno, que era o mencionado nas confusões todas, ele fez recitou uma poesia enorme para o prefeito, para as autoridades, falando da importância da escola e tudo mais. E eu fiquei assim, boquiaberta, né? Falei, mas como, né? E aí, depois, conversando com elas, olha, ele está presente em todas as nossas sessões de contação de histórias. Aí nós encaminhamos os relatórios para a Unesp, porque era um projeto de extensão da Unesp. A Unesp forneceu uma bibliotequinha, que era uma reivindicação, né? A assistência social passou a aceitar plenamente o nosso trabalho, deu continuidade. E depois nós montamos em Bauru, com os alunos de Bauru, numa outra instituição semelhante. Bom, quando eu digo que o nosso caminho foi um caminho um pouco diferente, porque nós pegamos os contos originais. E por que isso? Em 2007, nós tivemos um curso de extensão lá na Unesp para professores que estavam assim profundamente preocupados com as mudanças no ensino que o governo tinha instituído, colocando filosofia, sociologia nas escolas, a famosa intertextualidade que eles arrepiavam só de ouvir falar, e a questão dos contos de fada originais. Ninguém sabia o que era contos de fada original. Eles não tinham crescido. Nós tínhamos professores mais antigos, que estavam quase perto de se aposentar, que tinham lido Grimm, os contos de Perrault, etc. Mas os professores mais recentes, que tinham prestado concurso há pouco tempo, na rede, etc., nem sequer sabiam do que se tratava, estavam apavorados. Como a gente vai explorar isso em sala de aula? Então, era uma pergunta que nos faziam, e quando a gente montou esse curso de extensão, sobre as novas formas de abordagem no discurso, eles vieram assim, nós lotamos a classe. A gente acabou dando 3 versões do curso, 3 semestres, né, para poder auxiliar esse pessoal. Aí, o que aconteceu? Quando a gente falava em contos de fada, imediatamente vinha na mente deles isso aí, né? Contos de Disney. Ah, sim. Eu me lembro de uma aluna que foi fazer estágio, uma aluna da pedagogia que estava desenvolvendo projeto em uma escola. O mesmo projeto que foi nessas da contação de histórias, ela desenvolveu, as da pedagogia conseguiu fazer estágio e desenvolver em escolas da própria rede pública, ou até em escolas particulares, né? Aí ela falou assim, uma delas, professora, eu fiquei arrepiada hoje. Quando eu cheguei para começar o estágio, a coordenadora me levou até uma sala e falou, os clássicos, vocês vão falar sobre os clássicos? Olha, nós temos todos aqui. Aí abriu um armário, o professor tinha todos os DVDs do Disney lá. E só os DVDs do Disney. E ela falou, fiquei arrepiada, né? O que eu ia falar para aquela coordenadora que não era sobre aquilo que a gente iria trabalhar, né? E aí começa, então, essa nova tentativa de mostrar. Começamos a trazer também coordenadores e diretores para os grupos de estudo, e estudamos Jung, estudamos uma série de coisas para nós irmos, a Bettelheim, né? Para nós irmos nos aprofundando no porquê do estudo dos contos de fada originais. Qual o sentido para não entrarmos nesse caminho das simplificações, né? Por quê? Porque existe o aspecto da formação da criança. Aí foi muito interessante, porque assim, alguns dos diretores, eu apresentei uma vez num dos congressos de educação lá, um trabalho sobre isso, uma comunicação, e eles me esperaram no final para perguntar
se efetivamente o que eu estava falando dava certo. Eu falei, olha, se eu estou falando é porque a gente já testou aqui, né, no nosso grupo de estudos. Realmente funciona. E aí eles foram acompanhando trabalhos que foram publicados. O nosso grupo de estudos publica livros periodicamente por causa da parceria com o CNPq. E os trabalhos que eu apresento também em outros congressos, eles foram acompanhando os trabalhos. E o mais engraçado é que eles começaram a se interessar em estudar de uma maneira mais profunda os contos originais. Aí chegou uma hora, que eu me lembro muito bem, que criou-se um impasse. A Chapeuzinho Vermelho do Perrault, nenhuma professora teria coragem de contar em sala de aula. Por quê? Porque termina com, não tem lobo nenhum na história, os irmãos Green é que introduziram o lobo, né, que mata a Chapeuzinho, o caçador, desculpe, o caçador-herói, e a Chapeuzinho do Perrault, o lobo já está na cama, e aí a Chapeuzinho se despe para deitar-se com ele. E aí começa a história do diálogo, porque esses braços tão longos, né, para te abraçar, aquelas coisas todas, e porque esses dentes tão grandes para te comer, e o lobo se lança sobre ela e a come. Aí as professoras, professora, a gente não pode contar esse conto em sala de aula, de jeito nenhum, como é que vai ser? Todo mundo vai entender de uma outra forma. Como é que vai ser, não é? Aí, trabalhando num artigo meu agora sobre os contos de Perrault, eu estava lendo uma colocação muito interessante de um livreiro de 1883, lá de Lisboa, que ele escrevia sob o pseudônimo de J.P. Stahl, e ele diz o seguinte, que uma vez pediram para ele entreter uma menininha de 4 anos, lá nos idos de 1880 e pouco, numa festa, que ela estava dando muito trabalho, e ele devia ser conhecido como contador de histórias, né? E ele foi até a estante do avô da menininha e pegou um livro, e justamente era o Chapeuzinho Vermelho do Perrault. Aí ele ficou meio preocupado, mas como ele já tinha pego o livro, era uma criança de 4 anos, ele falou, eu vou ler, assim, enfatizando, né, fazendo os tons, caras e bocas, que é o que a gente coloca na contação de histórias, não é uma mera narração. Você tem que interpretar, é uma representação da história junto com a contação, né? O que vai acontecer? No final da história, ele pergunta, você gostou? Né? Ela toda atenta para a história, ela diz, coitadinho do lobo. Né? Aí ele fala assim, mas do lobo? E a Chapeuzinho que foi engolida? E a avó que foi comida? Ela fala, o lobo não comeu nem um pedaço do bolo. Quer dizer, o nível de compreensão dela, né, de 4 anos, era para aquilo. Ela não tinha compreensão para entender o aspecto sexualizante que poderia estar embutido na história, que as professoras estavam tão preocupadas. Né? Então, a gente foi selecionando nesse trabalho nosso as histórias, mais ou menos de acordo com a faixa etária e tal, mas trabalhando sempre os originais. Por quê? No nosso entender, trabalharíamos, na visão do que o Bettelheim passa para nós, o lado cognitivo, né? O lado do intelecto, o lado da criatividade da criança e as emoções, e desenvolveríamos as habilidades para trabalhar o texto produzido, o texto escrito. Porque uma vez que você ouve uma estrutura bem formada, você a assimila, e aí você passa a escrever. E aí eu vou num caminho um pouquinho contrário do que a professora Luzmara disse. Por quê? A gente começou com histórias menores e as crianças foram querendo histórias maiores. Lá em Américo, o que aconteceu? Elas queriam, do momento de ouvir, elas passaram ao momento de querer ler a história. E, então, a contação despertou para a vontade de ler. Então, foi um caminho inverso. A gente não abriu mão dos textos clássicos. Lógico que a gente não pegou numa linguagem de 1800, né? Mas a editora Zahar lançou-se numa linguagem que dá para entender. Se por acaso eles não entendessem uma ou outra palavra, a gente explicava. Né? Mas era esse o nosso caminho. Bom, os alunos foram, os que nós treinamos, partiram desse pressuposto, que seria um conto de fadas. Do ponto de vista da Nelly Novaes Coelho, né, seriam as narrativas onde há a presença do maravilhoso. E o que seria o maravilhoso? Com ou sem a presença de fatos, em que os argumentos se desenvolvem dentro da magia feérica, em que reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas, etc., né,
objetos mágicos, metamorfoses, estão envolvidos no tempo e no espaço fora da realidade conhecida. Ou seja, aquilo que Bettelheim chama de lá e então. Né? É necessário que a criança seja transposta para o lá e o então. Por quê? Porque é um lugar onde a problemática existencial dela vai ser trabalhada através dos arquétipos, como fala o Jung. Né? A criança se identifica com o herói, com os problemas do herói, com as dificuldades que o herói apresenta. E, quando ela volta para o aqui e agora, ela, de certa forma, encontra soluções para os seus próprios problemas também. Mesmo que ela não comente, mas ela vai encontrando as soluções. Né? E, nessa estrutura básica, a gente sempre trabalha os contos dentro dessa visão estruturalista, né? Que existe um candidato ao herói, ele ainda não é o herói, ele vai passar por várias provas, por vários obstáculos, ele vai cair, ele vai errar, ele vai levantar, ele vai errar de novo, até ele aprender, né? E até que isso vai valer como um processo de iniciação para ele, como era na contação dos mitos, né? Até ele atingir a chamada heroicidade, ou, como a Nelly Novaes Coelho denomina, autorrealização pessoal. Então, a partir desses contos tradicionais, a gente trabalha a realização, que já não é mais, e aí nós vamos chegando até os contos modernos estão trabalhando, né? O casamento, felizes para sempre, que já não é mais essa a realidade que, se a gente pensar um pouco, os textos novos estão trazendo. Né? Bom, se a gente pensar um pouquinho, quando a gente fala em adaptações, né? Olha, os contos estão sendo adaptados, tem aparecido tanta coisa no cinema, a televisão tem usado coisas dos contos de fadas, como naquela história da Maria, lá, como é que chamava mesmo? Hoje é tempo de Maria? Hoje é dia de Maria, é isso? Então, de alguma forma, as pessoas iam entrando em contato, fragmentado com essas questões todas, esses pedaços de contos, pedaços de histórias. Né? Bom, a nossa opção foi por trabalharmos o começo do começo. Né? Então, de onde a gente partia? Como o nosso pressuposto era trabalhar professores para aprenderem a contar as histórias, né? A gente tinha que começar de onde isso surgiu. Qual a origem disso tudo? Então, nós falamos do mito, né? Que todo grupo, quando se organizava socialmente, em qualquer cultura, a primeira coisa que fazia era se reunir para a contação do mito nos ritos de passagem do jovem. Né? O xamã, o ancião da tribo, contava o mito daquela tribo como ele foi enunciado, e para que o jovem adquirisse as responsabilidades diante do meio social. Depois, esses mitos todos, sempre que eles eram contados, eles acreditavam que os deuses que fizeram parte daquele processo estavam presentes, por isso ele era considerado sagrado. Né? Mas, para e passo com isso, o Eliade vai dizer que existiam também as lendas, e delas, e os contos, as anedotas, né? Populares, enfim, as histórias que foram surgindo, como vocês podem observar aí, né? A partir da narrativa oral. Então, cada local adaptava a história. Aí, eu me lembro do Pinóquio, quando a gente pegou Pinóquio, um dos alunos da pedagogia foram fazer um trabalho, eu pedi para sempre procurarem as originais. Então, eles partiam do Disney e iam para trás. O Collodi, quando foi trazido à tona, o Pinóquio do Collodi, né, o espanto dos alunos foi assim, muito grande, porque o Pinóquio do Collodi é um Pinóquio moleque levado mesmo, terrível. Não tem muito a ver com o Pinóquio do Disney. Né? Bom, essas histórias elas vão ter um caráter diferenciado, por quê? Porque não eram para crianças. Aliás, a criança não tinha um tratamento especial durante muito tempo. Os pais tinham assim um monte de filhos justamente para prever que alguns iriam sobreviver. Então, eles não se pegavam tanto aos filhos. Né? A criança era encarada, segundo diz o Ries, como um adulto em miniatura. Né? Então, não havia algo específico. Então, nessas rodas de contação de histórias, as crianças estavam sempre ali por perto ouvindo também.
E não eram histórias bonitinhas feitas para as crianças. Elas eram histórias que todo mundo ouvia, né? E eram levadas de lugar em lugar. Os menestréis faziam essa divulgação nos reinos, quando os homens estavam nas guerras, eles levavam de reino em reino, até que no século XVII, né, na França, o rei Luís XIV vai assim dar uma ênfase muito grande com o seu ministro Colbert às artes. E Perrault, que trabalhou com Colbert durante um certo tempo, ele, na parte de finanças do reino, etc., projetos, ele, uma hora, quando falece a esposa, ele resolve abandonar isso tudo, ele já tinha uns 62 anos de idade, para cuidar dos filhos e pensar em dar uma educação adequada a ele. E nós acabamos tendo assim lucro com isso, né? Por quê? Perrault acaba juntando essas histórias que ele ouviu da mãe, que ele ouviu na narrativa oral, etc., histórias que elas não eram muito bonitas, assim, tinham uma linguagem muito pesada, que ele também deu uma burilada, tá? Antes de publicar. Então, o que ele fez? Ele contextualizou as histórias para a época dele. E ele criou uma noção nova, a da moral da história no final, que não tinha ainda essas histórias todas, eles só contavam. E ele faz uma moral em versos, como tinham aparecido nas fábulas. Mas o Perrault coloca no final das historinhas dele, né? E ele vai lançar, em 1697, então, histórias ou contos do tempo passado com moralidades, que depois acaba sendo mais conhecido como Contos da Mamãe Gansa, né? Ele vai inovar nesse momento quando ele junta o lúdico ao pedagógico. Então, a questão da moral, ele já vai começar, para a sua época, a transmitir aquilo que fez um grande sucesso nos salões de Paris, mas que ele pensava na criança, digamos assim. Mas fez sucesso entre os cortesãos. Foi até engraçada a situação, né? Então, as histórias que a gente vai ter... Por exemplo, olha, se nós pegarmos Chapeuzinho Vermelho, como eu disse para vocês, que é uma história que espanta, mas a questão dos estupros na época, né, principalmente dos soldados desmobilizados que ficavam vagabundeando pelas cidades depois das guerras, era muito comum. Então, tem que ser um alerta. Ele entendia dessa forma, como um alerta, né? Se a gente pensar, por exemplo, Na Pele de Asno, nossa, conta a história de um incesto. O pai que quer porque quer casar com a filha, e a filha tem que fugir, né? A história, eu tenho uma aluna que vai publicar agora um artigo sobre isso, no livro que nós estamos lançando. A história, assim, hoje, se a gente falar em incesto, pedofilia, meu Deus, só que isso já aparecia nas histórias. Há quanto tempo? Né? E é o contexto da época do Perrault, né? Na sequência, no século XIX, houve um errinho meu ali. No século XIX, a gente vai ter uma outra realidade. Os irmãos Grimm, eles vão ter um outro interesse, já na região da Alemanha e tal. Os contos de fadas, de uma certa forma, foram até o final do século XVIII, depois começaram a cair um pouquinho, essa ênfase nos salões, né, para a contação de histórias, e com o nascimento do romantismo, né, eles acabam de novo surgindo. E os irmãos Grimm, eles, com interesse puramente acadêmico, porque eles eram muito estudados, eles vão reunir as histórias do trato oral, as escritas por outras pessoas, e eles pegam principalmente alguns contos de Perrault, mas, e aí eles já fazem uma adaptação também. Eles vão trabalhar esses contos a partir da visão luterana sobre a qual eles foram criados. E o que eles iam fazer? Por exemplo, a história da Chapeuzinho não vai acabar daquela forma. Eles vão colocar um caçador que vai abrir a barriga do lobo, tirar a vovó viva, tal, né, da história. E aí ele se torna o caçador, o herói. No caso, por exemplo, da Cinderela, é muito interessante, porque a gente conhece a versão, por exemplo, do Disney, que tem a fada madrinha, que transforma a abóbora em carruagem, aquelas coisas todas, né? Ele tira a fada da história. Não tem fada. Por quê? Porque Lutero tinha lutado muito para acabar com as questões de bruxaria na Alemanha, toda aquela região para onde ele foi. Então, é muito interessante, porque a religiosidade que é colocada no lugar nos contos do Grimm, né,
A Cinderela, quando quer ir ao baile e a madrasta a impede, primeiro espalha um prato de lentilhas lá no meio das cinzas do borralho e fala para ela, agora você cate todas as lentilhas que estiverem boas, né? Aí, se 1 hora você fizer isso, eu deixo você ir ao baile. Né? Aí as aves do céu a ajudam. Depois, a madrasta não a deixa ir de jeito nenhum, ela vai chorar no túmulo da mãe. E no túmulo da mãe tinha uma aveleira plantada. E aí tem uma coisa muito engraçada, que os Grimm, eu acho que deixaram meio que no subentendido. Né? Ela ora no túmulo da mãe e fala para a aveleira, sacode seus galhos, linda aveleira, né? E me dê tudo que eu preciso para o baile, etc. A aveleira faz aparecer um vestido do baile. E os passarinhos trazem, as aves, as pombinhas, trazem os outros acessórios. Né? Então, a identificação aí o quê? Ela vai rezar no túmulo da mãe, as aves, a identificação com, principalmente a pombinha, o Espírito Santo, que é um signo religioso. Né? E, mas, espera aí, como que essa planta podia fazer mágica? Ninguém se perguntava. Ué, ela rezou de alguma forma, orou e isso apareceu. Só que aí vem uma coisa muito interessante. A aveleira era, junto com o carvalho, uma das árvores que os magos usavam para fazer as varinhas. Tem um trecho no Harry Potter, inclusive, que o Sr. Olivaras fala que as varinhas de aveleira são as melhores para quem é muito emotivo, que tem que saber dominar muito bem a varinha de aveleira, né? Para conseguir seus intentos. Então, veja que está subentendido um signo aí, que é o signo da magia, apesar deles terem tirado. Né? Bom, então, a ausência desses seres fantásticos que ele vai identificar com o mal, os magos, como a história da moça que o mago pede que o pai corte os braços dela, a moça do moinho, e o pai corta, né, os braços, o mago é do mal. Para trazer a riqueza para o pai, né? As mãos da moça, aliás. Se tem, por um lado, esse lado do mago do mal, tem, por outro, há momentos em que ele fala, nessa mesma história da moça que não tinha mãos, que um anjo a acompanhava. E há momentos em que eles usam a palavra fada, há momentos em que eles usam a palavra anjo. Então, se a gente for ver nas imagens dos contos de fadas da internet, inclusive, no Google, tem uma cena que aparece a fada perto da mocinha sem mãos, como é uma mistura de um elfo com um anjo, sabe? Então, eles fazem uma mescla para poder criar um efeito de sentido, religiosidade, digamos assim. Né? Uma outra questão, agora aí já no século XX, a gente vai ter aquela transformação total. Então, se os professores, os alunos cresciam lendo as histórias ou do Grimm, Perrault, dependendo do local, quando chega no século XX, a gente vai ter uma problemática aí bem diferenciada que vai começar a interferir, inclusive, no que a gente tem hoje. Né? Em 1937, o Disney vai lançar A Branca de Neve, que vai fazer um sucesso estrondoso nos cinemas, primeiramente. Né? Mas, acabando a Segunda Guerra, Disney vai lançar os outros desenhos dele, as outras animações, e sempre aquela ideia de fada, madrinha, de paraíso, de gente feliz, de coisas bonitas e assexuadas. Né? E o que havia por trás disso? Se a gente fizer uma leitura de obras sobre o Disney, a gente vai encontrar que o Disney foi um colaborador do governo norte-americano, dentro desse espírito macartista, né, no momento da Guerra Fria, em que ele deveria ajudar a transmitir em suas histórias esses valores de Estados Unidos, país da felicidade, em confronto com a União Soviética, para que as pessoas, nessa mesma esteira foi criada a Disneylândia primeiro, depois a Disney World, etc. Né? Mas os desenhos que envolveram toda uma geração de crianças naquele começo de lá para cá. Né? A partir desse momento, se a gente pensar, por exemplo, em termos de Brasil, gradativamente, eu tenho um outro trabalho que eu já apresentei, durante a ditadura militar, os livros de história, de língua portuguesa, utilizados para leitura em sala de aula, não sei se alguém conhece aquela série Brasília, por exemplo, muitos usaram, eu usei, por exemplo, da Daisy Brescia,
Ela fala que ela se inspirou em contos dos irmãos Grimm para escrever os textinhos que vão ser dados para as crianças em classe. São histórias curtas, eu me lembrei do que a Luzmara falou. Mas as histórias curtas, elas levam para o conformismo, para o nacionalismo e para a religiosidade. Então, são esses 3 caminhos que as historinhas que a Daisy Brescia recria dos contos de fada levam, que está dentro do ideal da própria ditadura militar no Brasil, no contexto do Brasil. Bom, para e passo a isso, a gente vai ter tudo que é importado dos Estados Unidos. Então, chegam aqui os desenhos do Disney, né, aquilo que é toda a empresa de Walt Disney cria. Né? A mídia vai ter assim, uma expansão muito grande, Rede Globo crescendo, surgindo sob o apoio da ditadura militar em 1965 e tendo um apoio muito grande. A televisão, que era para poucos, até o final dos anos 60, já começa a estar nas casas, em quase todos os lares. Nos anos 70 vem a TV em cores. Né? E os programas que são transmitidos já enfocam uma outra realidade. Coisas mais curtas, breves, que não fizessem pensar, não suscitassem o questionamento, tá? E que estivessem dentro daquele espírito do momento, né? Da mídia. Toda a parte dos nossos livros de escola vão acompanhar esse mesmo esquema. Então, a gente vai ter os livros, por exemplo, A Hora da Comunicação, do Segala. Nossa, todos estruturados, bonitinhos, você aprendia a fazer análise sintática compartimentando. Mas ninguém ensinava para que servia a análise sintática. Né? E, nesse ritmo, a gente teve a questão da profusão de figuras, de ilustrações, concomitante à diminuição dos textos e à aproximação da linguagem oral. Isso causou um problema seríssimo que trabalhei 20 anos como professora de redação, preparando alunos para vestibular, antes de entrar no fazendo mestrado, doutorado, mas durante muito tempo, identificava nos alunos a dificuldade de conseguir se expressar em textos bem informados, que era o que a Unicamp, por exemplo, pedia no vestibular. Como que eles iam escrever textos bem informados se eles liam livrinhos de 3 linhas? Eu me lembro tão bem dos meus filhos quando eles leram um que a professora pediu na escola, o Zezinho, o dono da porquinha preta, que eu sempre cito esse de exemplo, né? Quer dizer, ficava nas 3 linhas escritas, linguagem oral, e nada de se aprofundar em um assunto que mexesse com a parte da formação do indivíduo. Mas não podia, era o momento da ditadura militar, ninguém podia pensar. Né? Então, nós tivemos toda essa questão da ditadura ajudando a um afastamento dos clássicos. Não era interessante, o clássico fazia pensar. Né? E a televisão suprindo toda essa necessidade do indivíduo de, olha, de repente, eu me divirto vendo televisão, aí surgem os joguinhos eletrônicos mais alienantes, né? Até que chega um determinado momento que a gente vai ver, como eu disse para vocês, a gente sentiu na formação dos alunos, esse afastamento das leituras e da capacidade de pensar e de construir uma frase que fosse bem formada. Um sujeito, verbo, predicado e subordinação. Ninguém sabe subordinar. Até hoje, os alunos de jornalismo que eu pego no primeiro ano, por exemplo, não sabem subordinar. Tem professores que falam assim, você tem dificuldade de usar os conectores subordinantes? Escreve frase telegráfica. Sabe? Quer dizer, não é para escrever frase telegráfica, é para aprender a desenvolver um raciocínio, um pensamento, utilizando a língua portuguesa. Né? Bom, nessa sequência, aquilo que Bettelheim falava, que os contos de fada e da necessidade infantil de magia pelas crianças, né? Que a criança tem uma necessidade pela busca dos significados, de que ela vai encontrar isso no lá e no então, quando é lido para ela, ou ela lê os contos de fada, acaba se perdendo. Né? Então, se ela lê o conto de fada, ela é induzida a esse desenvolvendo as habilidades de leitura e ao questionamento. Então, o que vai acontecer? Ela lê, ela ouve, quando ela volta ao aqui, agora, ela traz aqueles ensinamentos que ela aprendeu com o herói da história. Né? E nessa linha, J.K. Rowling vai com Harry Potter
seguir esse mesmo caminho, porque ela era formada em letras, ela deu aula de literatura inglesa, de língua inglesa também, e ela, a gente percebe, pelo próprio percurso do Harry Potter, as intertextualidades, a questão do lá e do então, né? Tudo o que o Harry Potter aprende, que o ajuda a se desenvolver e formar, inclusive conceitos morais, de bruxo, na verdade, mas era conceitos morais, eram em Hogwarts. Não era no aqui no agora, o aqui agora era ruim, eram os tios lá que não tinham nenhum tipo de ética, de nada, né? E a J.K. Rowling vai trabalhar justamente com esses elementos. E dentro de toda essa problemática, a gente vê muito do Jung com relação aos arquétipos que aparecem lá em Hogwarts, nos personagens, envolvendo aquelas situações todas, que vão trabalhar o ego e a informação da criança. Então, quando a professora Luzmara falou, olha, são livros grandes e numa sequência que eles leram, eu estou observando um fenômeno diferente. Porque aqueles que leram Harry Potter, que agora estão, por exemplo, no jornalismo ou no curso de rádio e TV, eles começaram a ler aquela série Guerra dos Tronos. Primeiro foi o Crepúsculo. Foi uma loucura a história do Crepúsculo. Aí acabou o Guerra dos Tronos, aqueles livros desse tamanho, ultra sangrentos, mas que a televisão trazia ao mesmo tempo. Então, o que eles estavam fazendo? Lendo o livro para depois assistirem e começarem a confrontar o que mudava na história. O que eles estavam fazendo? A intertextualidade. Né? E virou uma febre esse negócio do Guerra dos Tronos, que ainda não acabou. Eles continuam lendo aqueles livros desse tamanho, né? E é um mundo totalmente voltado para a fantasia. A ancoragem no real se dá assim por alguns elementos que você coloca, como, por exemplo, os brasões, algumas coisas que fazem parte do histórico da Inglaterra. Né? Mas a Idade Média claro ali, né? Na verdade, a Idade Média é o que inspira os contos de fada. Né? Você nunca conta um conto de fada de agora, você volta para trás. Né? Bom, por quê? Porque os arquétipos vão estar presentes no mundo anterior. Né? Aí a gente vai ter, então, vamos chegando naquilo que eu estou querendo mostrar para vocês, que é o que vai acontecer durante as décadas de 80 e 90, ainda sob essa esteira do mundo da ditadura militar, os clássicos se tornando desconhecidos, até que, em 96, a J.K. Rowling vai lançar a série Harry Potter. Né? Nós vamos ter a sequência dos filmes, livros, aliás, ao contrário, livros, filmes, até 2011, quando termina o último filme passado e tal, e aí vem aquela coisa. Agora, o que vai ocupar o lugar do Harry Potter? Né? Fica um vazio. A mídia, muito esperta, né? Hollywood já estava pensando em alguma coisa na sequência, não ficou um vazio. Por quê? Porque em 2011 mesmo, eu esqueci de colocar aí, mas em 2011 aparece o Capitão América, que sai dos quadrinhos direto para a televisão e trabalha o percurso do herói. E eu já tive alunos orientandos lá dentro dessa linha do Capitão América, comparando com os clássicos, Ulisses, por exemplo, né? E eles vão seguir no percurso do Capitão América um percurso do herói clássico. É o mesmo percurso. Né? E aí começa a despontar uma outra vertente, que é essa agora com que os professores estão tendo que se confrontar. O cinema mostrando coisas que a gente não pode deixar de lado, como a gente fazia antes com os clássicos da Disney. Por quê? Porque agora começam a ter um significado diferente. A Disney acorda, né, de uma certa forma, para as histórias que têm um percurso do herói. Quando a Aline Novaes Coelho fala de um sujeito lá atrás, nos contos de fada, né, que desenvolve todo um caminho até se tornar um herói, a gente vai ver que na semiótica tem o percurso do herói, o próprio fala isso nas funções dos personagens, que ele fala do afastamento do herói, todas aquelas 31 funções até chegar a alcançar a heroicidade. As provas também, qualificante, principal e glorificante, né? O Greimas, no percurso do herói, na semiótica, né, no percurso narratológico do sujeito, na semiótica. Depois, quem mais está faltando? O Campbell, quando ele fala nos portais que o herói tem que ultrapassar também para atingir, bem baseado no próprio, né, o dele e no Greimas, mas dentro do terreno da antropologia. E aí a gente começa a observar
que, a partir de 2010, há uma mudança nos filmes que estão sendo trazidos no cinema. Por quê? Porque você consegue fazer uma análise desses elementos a partir de todas essas linhas teóricas. Dá para fazer. E aí você vai ter que analisar de uma outra forma. Pera um pouquinho. Então não é mais conto de Disney. O que eu tenho agora? Né? E aí a gente vai ter essa roteirista, Linda Woolverton, que trabalhou tanto no Alice, do Tim Burton, quanto no Malévola, ela é a mesma roteirista, tá? Que teve a preocupação de fazer esse percurso. Né? No caso da Alice, foi da mocinha casadoira vitoriana, que vai se transformar numa mulher de negócios, né? E há aí toda uma análise do percurso junguiano, do mergulho na mente. Eu tenho um artigo, se depois vocês quiserem ler, está publicado na revista Poéticas Visuais, sobre esse mergulho junguiano, que é o da toca do coelho. Na verdade, é um mergulho dentro de si mesma, né? Da Alice no País das Maravilhas aí. Para ela renascer, como o Absolem, que é a lagarta, né? Que se transforma na borboleta. A Alice também. Ela vai sair da toca e se transformar, né, na mulher de negócios, na outra coisa. E o interessante, esses dias eu estava observando de novo para escrever o artigo que eu estava finalizando, o próprio fala que o herói tem um momento em que ele recebe a marca, o herói fica marcado. A Alice está debruçada em cima do mapa, estudando o mapa com o pai do ex-futuro noivo, né, e estudando uma nova rota para a China, que ela quer levar os navios para buscar as especiarias, e eu não tinha percebido, aí eu vi, ela está com um vestido que ela saiu de dentro da toca, um vestido de manguinha curta, e tem a marca das garras do capturando aqui no braço. Que é interessante, quer dizer, o herói ficou marcado mesmo. Né? Está ali, a marca está ali. Bom, o interessante, aí vai produzir esse efeito de verossimilhança, né? É essa marca. E também a questão da mulher que olha para a borboleta que está aqui e fala: olá, Absolem. Né? Quer dizer, é o efeito de sentido verdade. Olha, o mundo interior está aqui com ela, mas está acompanhando ela. Quer dizer, é um mundo que está aqui dentro, mas está acompanhando a Alice. Na verdade, se a gente for fazer uma leitura dos personagens, todos os que estão de fora se projetam nos personagens de dentro. E o Absolem é o pai dela, que virou borboleta, morreu. Né? É muito interessante. Bom, então, essa heroína em busca de liberdade, uma mulher vitoriana em busca de liberdade, ela vai se transformar nessa mulher de negócios e se mudar completamente. Então, a gente vai dizer assim, olha, a Linda Woolverton conseguiu construir um conto de fada moderno. Se a gente pegar as classificações de conto de fada, né, que a Lili Novaes Coelho apresenta, né, e todo o percurso do herói, que os outros autores que eu mencionei também mencionam. Então, isso é interessante. Né? E aí, nós vamos ter nessa sequência outras histórias. A Warner vai lançar o Jack Caçador de Gigantes, vai aparecer a Frozen também, que vai mostrar um percurso também na animação. Né? E 2014, essa história que agora está encantando todo mundo. Né? É engraçado que não é criança que vai ao cinema só para assistir. Os alunos do jornal, os alunos do Rádio TV, eles vão em peso nas estreias. Eles assistem a estreia à meia-noite lá. Já viram Malévola antes de mim e tudo mais. Aí baixam para mim na internet, logo que sai, me mandam para eu assistir também, para discutir. É muito engraçada a situação. E aí o que a gente vai ver? Ela reescreveu a história, como ela tinha feito com a Alice. Para dar um efeito de sentido de verdade naquela Alice, ela pegou a Alice adulta, olhando para trás, mas o diretor olhando assim, né? Um homem do século XXI, né? Século XX, olhando para trás para uma mulher do século XIX. Como ele enxergava essa mulher do século XIX, né? Que era uma mulher que deveria se rebelar contra aquelas imposições todas. Agora, na Malévola, ela vai recriar a história. E o interessante é que a Malévola não existia nos contos de Perrault. Não tinha. Então, quando a gente vê nos créditos finais, está lá escrito que é baseado na Belle Dalman Aubois, que é a Bela Adormecida do Bosque, do Perrault.
Mas não é. Por quê? Porque na história do Perrault tinha uma velha fada que não foi convidada para o batizado da Aurora, porque todo mundo achava que ela já tivesse morrido. Ela era muito velha. E aí ela aparece no batizado, e todas as outras fadas tinham ganho, além dos talheres e do prato de ouro, uma caixinha de ouro ornada de pedras preciosas, né, que o rei tinha mandado fazer para cada uma. E aí não tinha para ela, porque ela chegou na última hora e ninguém se lembrava dela. Arrumaram um lugar à mesa, os pratos, os talheres para ela, mas ela queria a caixinha. Como ela não ganhou a caixinha, ela amaldiçoou a menina. Mas era uma velha fada. Ninguém fala em Malévola. A figura da Malévola foi criada lá no Disney, no desenho dele de 1945, né? Que saiu em 46, A Bela Adormecida. Bom, aí o que acontece? Quem é Malévola? Como que criou essa figura? Né? E aí há vários intertextos. Se a gente for perceber, né? Depois que saiu o nosso livro, se vocês quiserem ler, está tudo explicadinho, porque eu fiz um intertexto detalhado, né, ali. Mas, por exemplo, se a gente pensa... Não sei se vocês assistiram aquele filme A Lenda. Lembram dele? Vocês lembram do demônio que tem lá? A figura do demônio? A Malévola é muito semelhante, né? Tem aquele chifre assim, tudo mais, né? Mas a gente vai ter uma coisa muito anterior que o Disney pode estar se inspirando. Quem que era? O Pan da mitologia, o deus Pan, que a Igreja Católica emprestou da mitologia grega para fazer a figura do diabo. E que o Labirinto do Fauno também vai copiar, né? O Fauno também é a partir daí, né? E quem são os guardiões de Mur, do reino de Mur? São outras figuras semelhantes ao Labirinto do Fauno, ao Fauno do Labirinto, não é? Então, a Malévola é inspirada nessas figuras todas que já tinham aparecido, principalmente o deus Pan, né? E aí, partindo dessa problemática, a Linda Wowerton vai criar um novo enfoque. Então, agora ela vai criar uma outra história. E essa outra história, o que que é? Ela faz a vilã se transformar em heroína. E outra coisa mais importante, a Bela Adormecida não fica mais dormindo, não. Por quê? Porque a Bela Adormecida se torna em sujeito. Sujeito que exerce um fazer transformador sobre a Malévola. Ela, a Aurora, vai ser a responsável pela transformação da vilã em heroína. Né? Então, dentro do percurso da semiótica, a gente vai ter a Malévola passando, se competencializando para exercer, por arrependimento, talvez, aquela performance de querer tirar o feitiço e não conseguir, porque ela tinha dito, eu não deixo, ninguém pode tirar esse feitiço, nem mesmo eu. Né? E aí tem aquela coisa surpreendente, que é aí que eu falei, o que tem de novo nos contos de fada? Quem é que acorda a princesa? A princesa ia ser despertada por um beijo de amor verdadeiro. E isso é muito interessante. Por quê? Na hora, eles arranjam um príncipe que apareceu ali na hora na floresta, né? Pegam esse príncipe, levam ele adormecido, flutuando lá, a Malévola deixa na porta do quarto da princesa, e as fadinhas, né? Ai, tem um príncipe aqui, vamos levar esse príncipe para beijar a princesa. Na hora que eles levam o príncipe para dentro do quarto, já existe uma crítica, porque uma das fadinhas fala assim, mas como ele vai dar um beijo de amor verdadeiro se eles só se viram uma vez no bosque? A fadinha que pensa mais, aquela de roupinha rosa, primavera, né? Aí beija, 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 não acontece nada, né? E elas expulsam o príncipe do quarto. E o que vai acontecer é que é a grande lição de moral da história, porque nessa transformação da vilã, né, ela esperava que a Aurora acordasse para que ela também se redimisse, para que acontecesse a sua redenção. Né? E aí ela chora e pede perdão à Aurora e beija a testa de Aurora. E a Aurora acorda. Né? E aí o diabo, que é o corvo dela, né, que ela transforma no que ela quer lá, ele fala, o beijo de amor verdadeiro. Né? Então, o que esses contos modernos estão mostrando, que estão sendo filmados, estão mostrando? Que a criança já não tem mais a perspectiva de esperar o amor eterno, o felizes para sempre. A Frozen mostrou o amor entre irmãs, que tinham que se entender. A Alice,
não se casa com ninguém. Ela escolhe não se casar. Deus me livre, um lorde horroroso daquele, né? Ela ia ser infeliz para sempre, né? A própria Aurora, o príncipe aparece no final, mas assim, um coadjuvante da história, né? Ele chega ali. Por quê? Porque o mais importante era a união dos reinos e a Aurora se tornar a rainha. Né? Por quê? Porque tinha um coração enorme, capaz de abrigar e amar todos os seres. Né? E o que foi principal? Ela conquistou o amor da vilã. Então, a vilã poderia despertá-la porque ele deu o amor verdadeiro. Então, o percurso que a gente faz narratológico desse sujeito é incrível, né? É muito legal de se fazer. Porque a Malévola, ela vai exercendo várias performances. E a Aurora, desde Pititica, vai exercendo várias performances, né? E vai, quando pede colo para ela, que mexe no chifre, mexe aqui na gola pontuda dela e não sente medo. Ela olha com aquele rosto assim, meio de enfado, mas, na verdade, ela já está sendo tocada. Né? E várias das performances que a Aurora vai executando são performances do percurso da sedução. Então, enquanto sujeito, a Aurora vai ser sancionada positivamente no final. Ela obteve o amor da Malévola. Ela conquistou a Malévola. E a Malévola, por outro lado, a vingança que ela queria realizar acontece naturalmente. Por quê? Porque o rei acaba encaminhando para isso. Né? Ele acaba morrendo não por ação dela. E todo o assunto se modifica. Então, as histórias acabam sendo contos de fadas. Todos os elementos arquetípicos estão presentes ali. Arquétipo da morte, arquétipo do bem e do mal, né? Do velho sábio. Todos estão ali, como estão no da Alice. Né? E aí, o que acontece? Né? É uma outra história. Como é que fica? É clássica ou não é clássica? Se é clássica, o tempo é que vai dizer. Porque o Calvino diz que um clássico é aquele que a gente nunca esquece, que está sempre relendo. Né? A gente nunca está lendo uma única vez, a gente está sempre relendo. Né? Eu diria que um filme desse a gente está sempre reassistindo para observar novos elementos. Né? Isso mostra o quê? Que a gente agora tem uma outra possibilidade de trabalhar em sala de aula, que é não mais somente com o clássico, né? Mas com novos textos, fazendo a questão, estabelecendo a questão da intertextualidade que eu falei no título, né, do meu tema. Então, trabalhando uma visão interdisciplinar a partir de momentos históricos diferentes, mostrando outros contextos, que são essas questões de amor de irmãos, né? Amor, você pode conquistar alguém que não gosta de você, mas com amor você pode conquistar o amor dessa pessoa, né? E também conhecer hábitos diferentes de outros povos. Né? A Idade Média, como era a vida daquela gente, como é que eles viviam num outro país, porque no Brasil a gente não viu nada disso. Né? E isso tudo, dentro de todas essas disciplinas, pode ser explorado: sociologia, geografia, história, filosofia e literatura, e ainda existe a permanência, aparecem ali os arquétipos. Então, o que aconteceu que eu já observei? Os próprios filmes levaram as crianças a procurar os livros originais para ler. Né? Então, a história, por exemplo, eu dei para uma sobrinha neta minha o da Tatar e fiquei meio preocupada, ela está com 9 anos. Ela leu avidamente para comparar com a história da Malévola, a Bela Adormecida. E ela mesmo fala: mas não tem Malévola, Angélica, não tem a Malévola nenhuma. Eu falei: não tem. Criaram a Malévola. Então, o que se tornou interessante para a criança? Comparar o que muda. E por que muda? Porque são épocas diferentes. Aí que entra o papel do professor. Naquela época, essas coisas eram preocupantes para aquelas pessoas. Quais são as preocupações para nós hoje? Entenderam? Então, o papel do professor é justamente estabelecer essas pontes, essas intertextualidades, essas interdisciplinaridades, inclusive, né? Em vários outros ângulos, né, de visão, para mostrar para a criança que é possível, sim, você estudar comparando as histórias. E que o Harry Potter não pode ser deixado de lado, porque faz parte dessa nossa cultura agora. As crianças estão lendo, não pararam de ler. Aquele conto A Fonte da Sorte, que saiu no livrinho do Contos de Bida o Bardo, nossa, eu já tive tanto aluno explorando esse assunto, e contando, e fazendo TCC, fazendo um monte de coisa
em cima desse conto, porque ele mistura um monte de arquétipos e de elementos interessantes. Se vocês não leram, leiam. Tá? Mas é muito, muito legal. E ela, então, conseguiu chegar. Então, as adaptações, a gente fala assim, bom, adaptação, mas adaptação não é o original. Ué, se a gente observar que Perrault já tinha adaptado as histórias para que fossem contadas na sua época, de forma que o povo aceitasse. Os irmãos Grimm adaptaram, né, para que também fossem aceitas por uma sociedade luterana. Disney, tá bom, Disney acabou com um monte de coisa, não está certo, né? Assexuou todo mundo, tirou uma série de coisas. Mas agora há uma reversão no processo. Talvez Harry Potter tenha sido responsável por tudo isso. Talvez, né? Mas agora a gente vai ter uma retomada, né, de princípios. O vilão, o mal é punido, né? E a virtude é recompensada, que era o que os contos originais mostravam, que a criança precisaria aprender. Por quê? Porque você quer uma sociedade ética, né? E, para finalizar, aquilo que o Disney antes fazia, né, agora, nessas novas tendências, não vão mais aparecer. Então, as mesmas aventuras que estão aparecendo, não sei se vocês viram, vai sair um filme com a Meryl Streep, dia 1º de janeiro vai ser lançado, que é alguma coisa com a floresta. Esqueci o primeiro nome. Ela vai fazer o papel da Baba Yaga, uma bruxa famosa no folclore europeu, e ela vai alinhavar os vários contos e explorá-los por aí. E vai sair um da Cinderela também, em abril, mas o da Cinderela é, pelas críticas que eu já li, na verdade, a própria história do Disney, ipsis literi, transformada em filme. Não vai mudar nada, então também não vai resolver muita coisa, né? Bom, era isso. Desculpe se eu tomei muito tempo de vocês, mas eu quis mostrar assim que existem possibilidades de trabalhar, né? Se o professor também conhecer os clássicos, esse professor vai ter uma forma de abordar a interdisciplinaridade, né, com os alunos, mostrar que aquilo era contado daquela forma, naquele momento histórico preciso, naquela situação, com aqueles hábitos, costumes daquela época, né? Mas que hoje as preocupações são outras. Lógico que os clássicos não podem ser deixados de lado. Eu acredito que nem simplificados. Mas a criança precisa encontrar aquilo que, para a sua idade, ela está pronta para entender. Ainda que aconteça o que aconteceu com aquela menininha de 4 anos, que está conta, né? Mas a presença dos contos de fadas, sem dúvida, como fala o Bettelheim, é extremamente importante para a formação interior da criança. Certo? Então era isso. Desculpe se eu tomei o tempo de vocês, mas muito obrigada.